Neste vídeo eu vou fazer 13 previsões de situações que verão ocorrer quando Saturno estiver em Peixes agora nos próximos 3 anos, mas primeiro vou-te contar uma historinha muito bonita e muito simples para tu perceberes o que é que significa este Saturno em Peixes. Vem comigo! Olá, amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo e fundadora da Escola do Astrólogo de Sucesso. Eu ajudo pessoas como tu a fazer da astrologia a sua profissão ou hobby. E neste vídeo nós estamos aqui para falar sobre Saturno em Peixes. Saturno vai entrar em Peixes agora no próximo dia 7 de março e vai lá ficar durante 3 anos, até fevereiro de 2026. Por isso, esta passagem de Saturno para uma nova constelação vai ser extremamente importante e eu quero que tu saibas tudo sobre isto. E vou começar por te contar uma pequena história para tu entenderes, um bocadinho na brincadeira, o que é que significa este Saturno em Peixes e como é que tu podes adaptar isso à tua vida. E depois vou fazer 13 previsões daquilo que poderá ocorrer quando este Saturno estiver em Peixes, para tu ficares atento e poderes aproveitar corretamente as energias dos astros. Combinado? Então vamos lá começar. Imagina uma escola de artistas, estás a ver? Aqueles alunos que vivem lá a vida louca, ok? E descobre-se que esta escola está a passar grandes dificuldades financeiras. Então contrata-se um antigo inspetor financeiro, que vai ser o gestor desta escola, e a primeira coisa que ele faz quando ele começa logo as suas funções é definir que se os alunos faltarem a mais de 20% das aulas estão chumbados. E se forem encontrados com estupefacientes dentro da escola, também estão expulsos, ok? Então imagina a revolução que não vai ser aqui dentro desta escola nos próximos anos e o quanto a escola não terá que mudar para conseguir atingir o objetivo deste gestor financeiro, que é não só recuperar as finanças da escola, como também a colocar numa escola de renome mundial, ok? Então, esta situação que eu acabei de contar agora é mais ou menos uma coisa assim muito simples desta passagem de Saturno em cima de Peixes. Peixes é aquela área da nossa vida em que nós estamos um bocado mais relaxados, temos muita sensibilidade, temos uma grande capacidade, quer seja artística, quer seja espiritual, e de repente vamos ter ali tipo uma autoridade, alguém que vai definir as coisas todas muito bem definidas e que vai nos obrigar a olhar para a dura da realidade, ok? E que vai nos obrigar a ter que fazer as coisas todas estruturadas, organizadas e planeadas, de maneira a conseguirmos realmente pôr em prática todo este lado mais sensível que está dentro de nós, ok? Então, este é que é o objetivo do Saturno. O que ele quer quando ele vem trazer limitações e rigor para as nossas vidas é fazer-nos perceber que os nossos potenciais que estão dentro de nós, ligados com esta questão da sensibilidade, têm que ser bem utilizados para que realmente possa haver algum fruto nisto, ok? Caso contrário, ele puxa-nos as orelhas e aquilo que tu podes esperar é limitações, é tudo que seja pesos, é tudo que seja isolamento e uma série de coisas que eu vou já fazer aqui uma previsão com 13 situações diferentes para tu perceberes mais na prática esta questão, ok? Então, eu vou-me auxiliar aqui das minhas notas, porque 13 para decorar tudo era um bocadinho mais complicado, e então eu vou-te explicar como é que o Saturno vai fazer para conseguir com que a nossa sensibilidade, o nosso lado mais espiritual ou mesmo artístico seja colocado na prática com pressão ou com mais qualidade, ok? Então, a primeira coisa que ele vai fazer, e assim de uma forma genérica, é enviar pessoas autoritárias para as nossas vidas, ok? Pessoas que são muito mais frias, insensíveis, pessoas que não têm nenhum contato em relação a outros tipos de pessoas que são mais sensíveis e mais disponíveis para o mundo lá fora. Então, a sensação que as pessoas podem ter é de balde de água fria, ok? Uma grande desilusão, ok? Não só em relação a situações, mas também em relação a pessoas, ok? Então, a primeira limitação que nós vamos conseguir encontrar aqui com este Saturno a passar em cima de Peixes é uma limitação a tudo que tem a ver com espiritualidade. Porque Saturno tem a ver com regulamentos, com leis, com regras, ok? Então, espiritualidade, que nós já sabemos que tem vindo a proliferar bastante ultimamente, vai começar a ser mais regrada. Então, pode haver inspeções, pode haver verificações, pode haver necessidade de criar normas e regulamentos e, portanto, pode ser um bocadinho mais complicado para as pessoas que trabalham, por exemplo, com terapias alternativas, com consultas esotéricas, porque podem ter ali algo mais ao pega, por exemplo, as finanças, ok? O fisco,
risco, coisas assim deste género, que serão bastante mais difíceis de lidar e que vão obrigar a que as pessoas tenham que dar explicações, justificações em relação às questões que estão a trabalhar. Mas também no lado espiritual, ou seja, mais até no lado religioso, pode haver aqui crises espirituais, ok? Pode haver aqui pessoas que tornem-se mais descrentes em relação ao mundo espiritual ou mesmo em relação a algum tipo de religião, ok? Exatamente porque este Saturno, a passar em cima de Peixe, que tem a ver com este lado mais religioso ou mesmo lado mais espiritual, vai trazer aqui autoridade e, portanto, é perfeitamente normal, e atenção que se tu trabalhas nestes mundas alternativas, é muito importante que tu tenhas as coisas todas bem organizadas, bem estruturadas, que tenhas um plano a longo prazo, que estejas em consonância com a tua vida financeira, ok? Principalmente que tenhas os teus pezinhos muito bem assentes na terra e não entres naquela consonância do vai ficar tudo bem, porque Saturno vai exigir que tu tenhas exatamente tudo ali muito preto no branco, muito direitinho, muito certinho, para que as coisas corram bem, ok? Agora, segunda questão, ok? Peixes também tem a ver com sonhos e tem a ver com as coisas assim um bocado mais esotéricas, no género, por exemplo, o sobrenatural, ok? Tudo tem a ver com o sobrenatural, outras dimensões, mesmo até às vezes questões ligadas com extraterrestres e outras situações assim deste género, ok? Então, quando nós temos um Saturno a passar aqui em cima, a primeira coisa que pode acontecer é haver mais medo, ok? As pessoas terem medo deste lado sobrenatural, ok? Pode acontecer algum tipo de episódio que provoque esse medo nas pessoas e elas comecem a olhar para este lado espiritual com mais restrições, com mais medos, ok? Por isso é que é importante que nós saibamos olhar para as coisas de uma perspectiva bastante crítica e sabermos analisar bem tudo aquilo que vem ter connosco e não nos deixarmos levar para alguma situação que nos seja impingida, ok? Então, importante também esta situação ligada aqui com esta questão dos sonhos, do lado mais inconsciente, não é? Mesmo até, olha, mas pessoas costumam falar de fantasmas, bruxas e bolas de cristal, ok? É importante ter aqui algum cuidado, porque o medo excessivo também pode significar que pode haver aqui uma espécie de uma caça às bruxas, estás a ver? E isto também não é benéfico para ninguém. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio e é importante que as pessoas percebam que sim, tudo aquilo que acontece que venha de alguma forma limitar o mundo espiritual, está a pedir para que as pessoas desenvolvam este mundo espiritual de uma forma mais profissional, de uma forma mais concreta e não estão ali a viajar na maionese, ok? Depois, terceira coisa que também pode acontecer tem a ver com dependências. Peixes têm muito a ver com questões ligadas com dependências. Dependências de álcool, dependências de drogas, compras em excesso, comida em excesso, ok? Tudo tem a ver com dependências. E porquê? Porque peixes têm a ver com sensibilidade e, portanto, uma pessoa que é extremamente sensível, ela sente tudo aquilo que está a acontecer à sua volta, ok? Então, para esta pessoa, a vida não é fácil, porque qualquer coisa que aconteça, ela está a sentir, ok? Então, para ela, olhar para a vida é olhar para a dura da realidade e custa. E como custa lidar com esta realidade, quando a pessoa é assim tão sensível, ela pode encontrar nas dependências algo que ajuda a escapar, é o escapismo, o fugir à situação. Então, por isso é que, principalmente quando entra aqui este Saturno, que é a autoridade em cima desta questão de peixes, da sensibilidade, pode haver mais pessoas a procurar dependências para conseguir fugir à dura da realidade que está a ser apresentada naquele momento. No entanto, também podemos ver aqui, por exemplo, a legalização das drogas, porque o Saturno também vai influenciar de maneira a que tudo aquilo que é mais ligado com as dependências seja mais controlado, seja mais legalizado, ok? Então, por isso é que também pode acontecer uma coisa deste género aqui, ok? Agora, uma coisa importantíssima que eu queria que vocês se lembrassem é que quando as pessoas estão muito ligadas com as dependências, é muito difícil conseguirem libertar-se disso. Por isso, uma das coisas que eu sugiro é que vocês procurem ajuda de profissionais, ok? Se sentem em questões que estão mesmo com dependência, procurem ajuda de profissionais para conseguirem sair dessas questões e para se conseguirem ter uma vida também melhor. É muito importante também trabalhar a raiz da questão, que é a sensibilidade. Okay? Não vale a pena só a gente ir a um terapeuta para nos ajudar a deixar de fumar, é preciso também ir trabalhar a causa do termos começado a fumar, que tem a ver com a sensibilidade excessiva. Então, trabalhar a sensibilidade, seja no mundo esotérico, seja no mundo artístico, qualquer coisa serve. O que interessa é que a pessoa esteja a perceber que esta sensibilidade está a ser bem utilizada e não a ser colocada debaixo do tapete, que é o que faz com que depois tenha que lidar com a dura da realidade e precise das dependências. Ok? Fez sentido? Agora,
Quarto ponto também que eu acho que é extremamente importante tem a ver exatamente com todas as expressões artísticas, ok? Então pode haver aqui dificuldades nesta questão das artes. Pode ser, por exemplo, a falta de recursos. Imagina, um pintor quer pintar uma tela, não há telas, não há pincéis, não há tintas, ok? Sei lá, um músico quer compor uma música, não há instrumentos, ok? Não há capacidade para poder pôr a música em prática, ok? Então pode haver esta situação, mas também pode haver restrições na distribuição do mundo artístico. Por exemplo, pode haver restrições nas redes sociais, no YouTube, todas aquelas plataformas que transmitem os vários lados artísticos, como a música, não é? Portanto, pode haver aqui grandes restrições e depois só quem tem dinheiro é que consegue colocar a sua arte a ser distribuída pelo mundo. O resto das pessoas nem por isso, ok? Nós já temos vindo ver isso a começar a acontecer, mas cada vez mais pode ser frequente, ok? Então é normal que estas situações aconteçam, mas no fundo aquilo que acontece é exatamente a pedir às pessoas para que levem o lado artístico de uma forma mais profissional e a pedirem também às pessoas que têm estas capacidades de sensibilidade que as desenvolvam no lado artístico, ok? Em vez da pessoa andar a pegar em dependências, pode, por exemplo, compor uma música, escrever um livro, pintar um quadro, ok? Para que consiga transmitir cá para fora toda aquela sensibilidade que está dentro de si, ok? Então, muito importante também não nos esquecermos destas situações. Agora, outra questão extremamente interessante em relação, e agora passando ao quinto ponto, é a saúde, ok? A saúde também vai ser bastante afetada com esta questão ligada do Saturno em Peixes, principalmente com as tais restrições, limitações, principalmente a falta de recursos. Quando falamos em peixes, nós falamos muitas vezes em hospitais, ok? Então, por exemplo, pode haver menos facilidade de encontrar e de estar e de ser atendido em hospitais ou centros de saúde, pode haver menos médicos disponíveis para poder ajudar as pessoas, portanto há uma certa limitação. Assim como também pode haver mais pessoas a ficarem isoladas nos hospitais, porque peixes têm a ver com isolamento, ok? A pessoa precisa de se isolar. Então, no caso aqui pode haver mais gente isolada, seja em hospitais, seja em outras coisas que eu também já vou falar daqui para um bocado. Mas em relação aos problemas de saúde, tal e qual como eu dizia há bocado, pode haver muitas questões ligadas com dependências, mas também questões ligadas com o lado mais psicológico, questões mesmo até psiquiátricas, ok? Muita gente que pode ter problemas e pode precisar de ajuda exatamente aqui por causa destas situações. E como eu dizia há bocado, o isolamento é uma coisa que vai acontecer com alguma frequência. Por exemplo, aqui a questão também da respiração no próprio corpo, ok? Porque peixes rege também a respiração e a ligação com o mundo, com o exterior, ok? Pode também haver aqui a possibilidade de serem reveladas doenças que não estavam a serem conseguidas descobrir o que é que era. Por exemplo, imagina uma pessoa que estava doente, já tinha ido ao médico várias vezes, ninguém descobria o que é que se passava com ela e agora pode haver aqui a descoberta. Pode também haver a descoberta de curas para determinadas doenças que até aqui estavam invisíveis, ou seja, nós não conseguíamos ter acesso a elas, ok? Porque o Saturno vem trazer a realidade, vem mostrar que é preciso desenvolver curas e incentivar a que essas curas aconteçam, ou pelo menos remédios que ajudem a curar, para que as pessoas estejam melhores. No entanto, é muito importante nós nos lembrarmos que, quando falamos em peixes, nós falamos em sensibilidade e, portanto, não é só aquela questão dos remédios comuns que a gente vai à farmácia e compra, ok? Também é muito importante nós irmos lá ao âmago da questão e entendermos que há ali questões psicológicas que têm que ser trabalhadas, ok? Todas as doenças têm uma origem psicológica, portanto, também é importante a pessoa trabalhar a sua sensibilidade, nomeadamente com o lado artístico e com o lado espiritual, para que estes problemas de saúde não existam com tanta frequência, ok? Uma conexão com algo divino pode ajudar bastante a pessoa a resolver os seus problemas de saúde que possam surgir, ok? Também, outra questão que tem a ver com peixe, agora passando à sexta situação, é os asilos, ok? Então imaginem, por exemplo, pessoas que possam ter, lá está, problemas psicológicos ou outras coisas assim do género, pode haver mais afluência a asilos, ok? Ou seja, as pessoas ficam isoladas para se poderem curar, ok? Portanto, pode haver mais afluência de pessoas neste tipo de situações porque precisam de cura. Vai haver mais necessidade de ligar com a terra, de ligar com o concreto e não tanto de viajar na maionese ou de estar ligado com questões de dificuldades em termos psicológicos, ok? Outra situação também que tem a ver com esta questão do peixes é prisões, ok? Portanto, também pode haver tanto uma maior afluência a questões ligadas com necessidade de prender as pessoas,
como também dificuldades nos recursos em relação às prisões, ou seja, menos prisões, menos pessoas a ajudar a trabalhar nas prisões, menos recursos dentro das próprias prisões, ok? Assim como os asilos também pode acontecer a mesma coisa, ok? Portanto, haver falta de recursos para poder ajudar estas pessoas que estão mais necessitadas é uma coisa que pode acontecer, ok? Exatamente porquê? Porque esta sensibilidade toda que está dentro delas precisa de ser trabalhada, e se não há recursos externos, no caso, os hospitais, as prisões, os asilos, para poder ajudar as pessoas, elas vão ter que se virar para o lado mais espiritual, para o desenvolvimento da sua sensibilidade, para conseguir ultrapassar estas situações, ok? Por isso, mais uma vez, eu recomendo que é muito importante procurar terapeutas e pessoas que estejam disponíveis para poder ajudar a que estas situações sejam controladas com mais facilidade, ok? Depois, ponto número 8, temos também a questão dos imigrantes. Porquê? Porque quando nós falamos em peixes, nós falamos em isolamento e falamos em grandes distâncias, ok? Então é normal que as pessoas que estão imigradas muito longe de casa possam também sentir mais dificuldades e possam também sentir mais saudades em relação à sua vida. Até mesmo, à sua pátria natal. Até mesmo porque Saturno é um planeta que tem a ver com a responsabilidade, tem a ver com a realidade, a dura da realidade. E às vezes a pessoa imigra a pensar que vai ser uma coisa e depois chega lá e descobre que afinal não era nada aquilo que ela estava a pensar e até pode mesmo passar algumas dificuldades. E isto vem exatamente pedir para que a pessoa trabalhe a sua sensibilidade, ok? Entenda que se foi parar àquele sítio é porque há questões que ela tem que aprender, se calhar desenvolver mais os pés assentes na terra, se calhar ser mais prático e pragmático e estruturado, planejar melhor a longo prazo, ok? Então há aqui uma série de ensinamentos interessantes que este Saturno traz, obviamente, não tem sempre de questões positivas, mas que traz para nós podermos trabalhar, ok? Outra coisa também, ponto número 9, relacionamentos. E atenção que não tem que ser só relacionamentos amorosos, mas também pode ser relacionamentos amorosos. Peixes, quando fala em relacionamentos, tem a ver com o lado mais romântico da vida, ok? Falamos em flores, falamos em caixinhas de bombons, falamos em noites românticas, ok? Coisas que sejam muito mais ligadas com o lado mais sensível do amor, ok? E quando o Saturno entra aqui em cima, pode haver muito mais frieza, muito menos romantismo. As pessoas podem ser mais práticas, podem ser mais trabalhadoras e não tão disponíveis para o relacionamento. Principalmente para aquele tipo de pessoas que é muito sensível e muito romântico, pode exatamente atrair para si pessoas que são muito mais duras e frias e insensíveis, exatamente para que a pessoa tenha que pôr os pés mais assentes na terra, deixar de sonhar tanto, deixar de ser tão lírico ou lírica e começar a ter uma vida que seja mais concreta, mais bem definida, ok? Pode acontecer. O mesmo pode acontecer não só em relações amorosas, mas, por exemplo, em relações de pais e filhos, ou relações de amizades, ou seja, tudo que seja parcerias, pode haver aqui uma maior frieza, um maior distanciamento até em relação às pessoas e, portanto, era importante termos essa atenção e também trabalharmos esta questão da realidade dentro dos relacionamentos. Lembrando que não existe esta coisa dos príncipes e das princesas encantadas, nós estamos num relacionamento com alguém para aprender alguma coisa com essa pessoa, para desenvolver as nossas capacidades através da convivência com aquela pessoa. Então é importante não esquecermos esta situação. Outra coisa também que pode acontecer também ainda dentro desta situação dos relacionamentos é a falta da compaixão, ok? Porque peixes tem muito a ver com esta coisa da compaixão, de ajudar o próximo, do voluntariado, e quando um Saturno entrar aqui em cima, ele vai se calhar dizer, olha, espera aí, para que é que tu estás a ser voluntariado em relação a estas pessoas quando tu tens pessoas, por exemplo, na tua família que precisam de ti e tu, em vez de estar a fazer voluntariado com quem não conheces, deves fazer com quem conheces, ok? Então pode haver aqui limitações, dificuldades. Imagina, por exemplo, tu queres ajudar, queres fazer voluntariado para ajudar as pessoas que estão desprotegidas ou pessoas que estão na rua ou coisa assim no género, e acontece um problema qualquer, imagina, vais a deslocar-te para qualquer lado no teu carro e furas um pneu, ok? Ou algo ainda, pode ser ainda algo mais grave do que esta situação, mas é importante que tu prestes atenção a estas pequeninas coisas e te lembres que o voluntariado, muitas vezes, és tu a tentar esconder os teus problemas querendo ajudar os outros, ok? E o importante é nós não escondermos as coisas, mas sim olharmos para elas, ok? Então, lembra-te, cuidado com estas situações de voluntariado agora com este Saturno em Peixe, porque às vezes pode não ocorrer tão bem como a gente estava a imaginar, exatamente para termos que aprender a olhar mais para nós e menos para fora, ok?
Outra coisa também muito interessante, ainda também ligado com esta questão de relacionamentos, mas agora passando ao ponto 10, que é a questão dos inimigos. A casa 12 também tem a ver, o peixe também tem a ver com a energia ligada com inimigos, ou seja, aqueles que nós, como se costuma dizer, devemos ter mais perto do que os nossos amigos, que é para poder controlar melhor, ok? Então, no caso, o que é que pode acontecer aqui? Como Saturno é frieza, também pode haver maior dificuldade para os inimigos se entenderem, ok? Então, por exemplo, nações que são rivais, que são inimigas, podem mais rapidamente despolutar aqui de situações de conflito, exatamente porque alguém vai querer exercer autoridade em cima de alguém, ok? E normalmente aquele país ou aquele grupo de pessoas que é mais sensível vai ser aquele que vai levar com a autoridade do outro que é menos sensível ou mais autoritário, ok? Então é preciso ter este cuidado e isto também significa que as pessoas vão ter que desenvolver, as mais sensíveis, vão ter que desenvolver um plano maior a longo prazo, estruturar-se melhor, organizar-se melhor, okay? Trazer mais confiança para si, desenvolver os seus potenciais para poder fazer frente à situação de opressão ou limitação que vai ocorrer, ok? Mais questões. Quando eu falava em questão ligada com os inimigos, tem a ver muitas vezes até com a dureza e com a crueldade. Nós podemos ver países ou grupos de pessoas a terem atitudes muito cruéis uns com os outros, exatamente porque este Saturno vem realmente tolir uma situação que nós achávamos que era tão linda e maravilhosa e na realidade o Saturno está a fazer a pessoa lembrar, ou o grupo de pessoas lembrarem-se de que esta situação linda e maravilhosa tem que ser melhor estruturada, tem que ser melhor organizada, caso contrário é só lírica e não é concreta, ok? 11ª situação, vamos falar em finanças, ok? Então, pessoas que têm dívidas podem ficar piores, ok? Pessoas que não percebem nada de finanças e que deixam ficar as finanças nas mãos alheias podem ficar pior, ok? Porquê? Porque tudo que é demasiado sensibilidade, e normalmente as pessoas que são sensíveis não querem saber de coisas materiais para nada, tudo que é demasiado sensibilidade vai ter que ser organizado e planeado e estruturado. Logo, se tu não estás nesta estrutura e planeamento, tu podes ter problemas. Então, uma das coisas que eu te sugiro, se tu és aquele tipo de pessoa que não liga nada a finanças, é que comeces a estudar um pouco mais sobre finanças, te aprofundes, verifiques bem as tuas contas, faças aqui os teus planos, os teus esquemas financeiros de maneira a não teres aquele tipo de situações que não estavas nada a contar e depois, ups, que agora não sei como é que eu me vou safar disto, ok? Então, muito importante termos ali a rédea curta nas nossas finanças e percebermos bem o que é que nós temos, o que é que nós não temos, o que é que nós precisamos, o que é que não precisamos, tudo direitinho, bem estruturado, de preferência a longo prazo, para conseguir tirar partido desta situação financeira. Caso contrário, chega aqui o Saturno e pode-nos aumentar as nossas dívidas ou pode mesmo deixar-nos aqui em alguma situação financeira bastante delicada, ok? Então é importante ter mão nas finanças, ser mais realista em relação aos valores que nós temos nas nossas mãos ou que gostaríamos de ter, ok? Mais coisas, estou agora a olhar aqui para os meus apontamentos, ver se não me falta nada. Ao contrário também é válido, ou seja, as pessoas que ultimamente estiveram a estudar sobre finanças e têm a sua vida muito mais controlada e regrada, com este Saturno, ele também pode beneficiar, porque Saturno não é só coisas más. Se nós já estivermos a fazer o nosso trabalho, ele pode nos ajudar, ok? E tudo aquilo que eu falei para trás, se a pessoa já estiver num trabalho de conseguir ser menos sonhadora, menos sensível e mais realista e mais estruturada e organizada, com certeza o Saturno vai ficar satisfeito e ele vai ajudar, ok? Não vai penalizar, vai ajudar com que a pessoa consiga chegar mais longe, ok? Outras coisas aqui, 12ª situação. Temos aqui também viagens para sítios distantes. E isto porquê? Porque peixes têm exatamente a ver com esta questão da distância, okay? O isolamento. Então, lá está, há bocado falei dos imigrantes, agora falo simplesmente de fazer viagens para sítios distantes. Pode ser mais difícil fazer viagens para sítios distantes, ok? Pode ser mais fácil para quem estiver a trabalhar, for fazer viagens em trabalho, ok? Se for para desenvolver alguma situação que tenha a ver com a sua vida, seja profissional, seja financeira, portanto, algo que seja mais realístico, pode ser mais fácil da pessoa conseguir fazer a viagem. Caso contrário, imagina que é uma situação ligada com lazer ou ligada com diversão, seja o que for, que não seja algo que seja prático, aí a pessoa pode não conseguir fazer a viagem. Imagina, marcas uma viagem, lua de mel ou férias ou não sei o quê, para o outro lado do mundo e não consegues fazer a viagem, ok? Porque Saturno vem e diz, não, tens que ser realista, tens que perceber que esta sensibilidade toda que tu tens ou este valor que tu ias investir ou este tempo que tu ias investir, podes fazê-lo noutras coisas que sejam mais úteis para ti, ok? Então vai tolir, vai limitar e não vai deixar de seguir em frente.
E por último, chegamos aqui à última situação que tem a ver com, eu chamei-lhe meteorologia, mas não tem que ser só meteorologia, são as questões ligadas com a própria natureza, ok? Então, nós sabemos que peixes rege água e rege o oceano, os oceanos, ok? Então, pode haver aqui, por exemplo, grandes situações ligadas com catástrofes naturais que tenham a ver com a água, ok? Ou então, por exemplo, naufrágios de barcos, mesmo até assim barcos enormes tipo Titanic, estás a ver, com barcos enormes, com grandes potências que a gente achava que nunca iam ao fundo e pronto, e finalmente não, e acontece uma coisa assim deste género, ok? Problemas também ligados, ou então descobertas também ligadas com coisas de águas profundas, porque peixe também tem muito a ver com o profundo do oceano, ok? Então pode haver aqui descobertas e situações que possam ser ou limitantes, ou se as pessoas já estiverem no sentido de estruturar, organizar e planear, podem até ser boas descobertas e podem nos até ajudar a subir em frente. Eu também já ouvi falar e vamos esperar para ver o que é que isto vai significar, que Saturno em peixes pode trazer seca, porque para peixes mexe com água, não é? Saturno vai limitar a água, portanto pode haver seca ou pode haver falta de água, ok? Não é propriamente a falta de água, porque a água existe, ela é sempre a mesma, face à Terra, mas pode haver aqui problemas, por exemplo, de distribuição de água, okay? A água não chega às pessoas, ou então pode haver aqui, se já existe uma estrutura ou já está a ser montada uma estrutura que permita com que a água chegue às pessoas, pode haver, por exemplo, a construção de novas situações, de novas estruturas e infraestruturas que possam fazer com que a água chegue às pessoas. Okay? Não tem que ser só coisas negativas, mas se existia, por exemplo, um povo que estava um bocado mais, como eu dizer, ali à sombra da bananeira e não estava a lidar com a situação que tenha a ver com as águas, não é? Pode ter algum tipo de dificuldade ou limitação, exatamente para isso, para ter que criar a estrutura, para ter que organizar e planear, estruturar de maneira a consiga lidar melhor com esta questão das águas, ok? Pode também existir, isto no meu entender, mais frio. Porquê? Porque Saturno tem a ver com rigidez, tem a ver com o lado mais frio, então pode haver mais frio também. Portanto, podemos ter muito calor e secas, mas também podemos ter muito frio e muita gente também a passar mal por causa desta situação do frio em excesso, ok? Eu acho que Saturno também tem muito a ver com os extremos, ok? Então pode ser muito frio como pode ser muito calor. Mas eu aposto, na minha ideia, eu aposto mais para o frio e não tanto para o calor. A questão da água, para mim, será mais a situação da distribuição do que propriamente da seca, ok? Mas eu já ouvi pessoas a falar sobre a questão também da seca, vamos ver o que é que estes próximos 3 anos nos trarão. Agora, o que eu queria que vocês entendessem sempre, agora que chegamos ao fim destas 13 previsões, é que qualquer coisa que aconteça, sempre o objetivo do Saturno na nossa vida é criar uma maior estrutura, é permitir-nos trabalhar a nossa sensibilidade, ok? Por isso é que eu comecei com a história da escola dos artistas que estava a passar dificuldades financeiras e contrataram ali aquele antigo inspetor de finanças para poder vir por ali a rédea curta e fazer com que a escola finalmente conseguisse não só melhorar, como também ser uma escola de renome futuro, ok? Então é isto que eu queria que vocês entendessem. Quando sentirem nas vossas vidas este tipo de limitações, isolamento, coisas que vocês não conseguem lidar, dura da realidade, vontade de escapar daquela situação, ok? Quando vocês sentirem isto, lembrem-se, é o Saturno que está lá a dizer que é preciso pôr a rédea curta, ok? É o Saturno que está lá a dizer que é importante que vocês estruturem, organizem, planeiam, vejam a realidade, criem aquilo que é necessário para depois poder construir uma coisa melhor em cima, ok? Porque se ele está limitado é porque não estava bem. E se não estava bem tem que ficar melhor, ok? Então é exatamente esta que é a mensagem que eu tenho para vos transmitir do nosso caro amigo Saturno, agora que vai passar em peixes nos próximos 3 anos. E já agora, se tens alguma dúvida em relação a alguma área que eu possa aqui não ter falado, que eu falei em 13, mas há outras que ainda ficaram por falar, coloquem aqui em baixo nos comentários, terei todo o prazer de ler, e se eu achar que há mais alguma coisa que possa ser interessante, eu depois faço um outro vídeo para responder também às situações que tu colocares. Combinado? Então pronto, espero que tenhas gostado, cá nos encontramos então num próximo vídeo. Beijinhos e abraços e até lá.